Fala galera, tudo bem com vocês? Paz e vida longa, aqui quem fala com vocês é o professor Wellington. Tá começando mais um vídeo aqui no seu, no meu, no nosso Erudição Pop. Hoje falaremos sobre função exponencial na nossa série de vídeos aí sobre funções. Você vai sair daqui aprendendo mais de 90% sobre função exponencial e resolvendo qualquer questão que caia para você no seu concurso, no seu Enem. Bora lá para nossa área de trabalho, simbora! Bom, galera, já estamos aqui na nossa área de trabalho, então vamos falar um pouquinho ali da parte teórica de forma dinâmica. Dê uma preparada aqui sobre o que nós vamos falar. E você vai sair daqui desse vídeo, eu prometo pra você, você vai sair daqui desse vídeo com muita informação boa, de forma dinâmica e rápida, certo? E vai sair com um material robusto para você mesmo treinar, junto com metodologia de você entender e você fazer as coisas acontecerem. No final da aula eu vou dar um PDF para você, com um material robusto na metodologia que eu estou desenvolvendo, a escada erudita, com uma quantidade de exercícios legais para você fazer. E você ainda consegue pegar o PDF com essa aula aqui, sem a parte resolvida. Então você pega ali e faz todo o material de novo, como se fosse você ensinando. Faça isso, porque isso também faz parte de você aprender. Quando você está fazendo um exercício de ensinar, você pega ali o PDF da aula, então você vai ganhar 2 presentes, fica até o final que você vai ganhar 2 presentes, você pega esse material e você faz acontecer. Quando você faz como se você estivesse ensinando para você mesmo, ou para outra pessoa, com certeza você vai aprender. Então nós vamos falar sobre função exponencial, e a proposta do canal, a partir de hoje eu vou começar a falar sobre a missão do canal. A missão do canal é que você sempre saia do conteúdo do Erudição Pop, seja ele quando o nosso site estiver pronto, nosso app, nosso software estiver pronto, você sempre vai sair aprendendo ou encaminhado a aprender alguma coisa ou com um material para que você aprenda ou exercite com aquele material. Então nós vamos falar sobre função exponencial, né? A função exponencial ela serve para quê no nosso dia a dia, né? A função exponencial geralmente serve para calcular juros, também já é usada também para calcular juros, sempre foi usada, né, para calcular juros e tudo mais. A gente vai ver sobre funções exponenciais em exemplos laboratoriais, né? E a função exponencial, assim como as outras funções, segue uma lei de formação. A lei de formação da função exponencial ela vai seguir a seguinte estrutura. É o f de x, que é o nosso y, a gente sabe que é o nosso y, ali do plano cartesiano, a nossa coeficiente a elevado a x. Então, a função exponencial quer dizer que nossa incógnita está na potência, né? Na potência da nossa incógnita. Então ela vai ter essa estrutura, a elevado a x, né? As regras para a formação da função exponencial. Existem algumas regras, né? Eu gosto de chamar, são as 3 regras principais ali para a formação da função exponencial. Para que a função seja exponencial, o a tem que ser diferente de 1, certo? O nosso a tem que pertencer aos números reais positivos fora o zero. E a gente também pode colocar como uma terceira lei de formação que o a tem que ser diferente de zero. Ah, mas professor, se eu colocando ali que o a pertence aos números reais positivos diferente de zero, já é o suficiente. Mas tem gente que tem nomenclatura que coloca também, então eu coloquei as 3 para ficar bem massificado e nós entendermos que se acontece ao contrário do que estão aqui, nessas 3 regras aqui, você não tem uma função exponencial. Então você vai ter uma função exponencial quando o nosso coeficiente a for diferente de 1, estiver dentro dos números reais positivo fora o zero, ou diferente, o a for diferente de zero, né? Então vamos lá, o comportamento do gráfico de uma função exponencial vai acontecer da seguinte forma, né? Vamos fazer aqui nosso plano cartesiano de forma rápida aqui. Eu não sou muito bom em desenhos, professor de matemática não é muito bom em desenhos, mas eu prometo ficar bom, porque se tem uma coisa que eu gosto é sempre estar melhorando. Vamos melhorar, sair desse vídeo aprendendo coisas aqui. Vamos dar um exemplo quando o a for maior que 1, né? Quando o a for maior que 1, temos uma função exponencial. E ela vai ter o seguinte comportamento. É como se fosse uma linha que sobe de forma exponencial, né? Então ela vai ser
ele vai ter esse comportamento de subida, né? Quando A for maior do que 1. Quando que ela vai ser decrescente? Então, nesse caso aqui, ela é crescente, né? Aqui nós temos um exemplo de gráfico de função exponencial crescente. Um outro exemplo de gráfico de função exponencial que nós podemos achar, e pode cair na prova para você, só o gráfico ali para você diferenciar, né, se é uma função exponencial decrescente ou crescente ou não, ela vai ter o seguinte comportamento, ela vai ter essa linha na decrescente, né? Vai ser na decrescente aqui, então aqui nós temos a f de x, que é o nosso y, né, e o nosso eixo x. Então aqui é f de x, que é o nosso y, e nosso eixo x. Quando o A for maior que 0, certo? E menor que 1, então quer dizer que ele vai estar entre 0 e 1, né? For maior que 0 e menor que 1, essa função será decrescente. Você viu, galera? Se você fica aqui no canal Erudição Pop, além de você sair com informações que preparam você com metodologias, que você aprende de fato, que você vai pegar aqui, vai explicar para você mesmo com um PDF. E eu vou até mostrar para vocês o PDF, vou cortar para o PDF para mostrar para vocês como será esse PDF. Bom, galera, aqui é o PDF aqui. É desse jeitinho o PDF, ó, como se fosse a abertura da aula que eu fosse preparar ali. Tá aqui, função exponencial, aí você vai pegar como de exemplo a lei de formação, vai colocar as regras ali para que aconteça a função exponencial, aí você vai colocar o comportamento do gráfico e ainda vou colocar exemplos para vocês. Então, eu peço para você nesse momento, deixe o seu like, se inscreva, compartilha, clique no sininho para receber as notificações para quando novos vídeos chegarem. Vamos voltar para nossa aula lá, e esse PDF aqui você vai receber de presente, você vai pegar aqui na descrição embaixo. Bora lá! Bom, galera, estamos de volta aqui na nossa aula, então nós já vimos sobre a lei de formação, nós já vimos qual que é a regra para se acontecer a função exponencial, né? O que tem que ter para que aconteça a função exponencial, o que não pode acontecer, então que se acontecer não é uma função exponencial. Então nós temos o comportamento dos gráficos, tanto o crescente quanto o decrescente, e aqui eu trouxe exemplos, né? O exemplo para quando o gráfico for crescente, né? Quando o gráfico for crescente, vai ter aqui nossa lei de formação, né? Então tá aqui nossa lei de formação, e eu coloquei o exemplo quando o nosso x, que é a nossa base aqui, for 2. Então quando for 2, então vamos fazer a f de x menos 2. Quando o x for menos 2, então nós vamos colocar menos 2 aqui, é igual 2, a nossa base aqui é 2, né, elevado a menos 2, né? Então se está elevado a menos 2, nós temos que fazer o seguinte, regra de potenciação. Número negativo a gente coloca, porque aqui embaixo nós temos um denominador 1, né? Qualquer número natural tem o denominador 1, é constante esse denominador, ele só não aparece ali, só relembrando. Então nós temos que inverter, né? Esse denominador que é 1, ele vai para o numerador, então tá aqui, vai para o numerador, e o que estava no numerador, que era o 2, vai para o denominador. E aí sim nós podemos passar aquela potência de forma positiva, né? Então aqui agora nós vamos fazer 2 elevado a 1 vai ser 1 mesmo, né? Ou 1 elevado a 2 vai ser 1 mesmo, e 2 elevado a 2 vai ser 4. Então, no nosso primeiro exemplo aqui, nosso primeiro exemplo sendo menos 2, deu 1 quarto, certo? 1 quarto. Agora vamos fazer aqui sendo f de menos 1. A f de menos 1 vai ser o seguinte, vai ser 2 elevado a menos 1. Mesma coisa. Regra de potenciação ali, quando nós temos um expoente negativo. O 1 vai para o numerador e o 2 vai para o denominador, elevado a 1. Aí a nossa potência passa a ser positiva, né? Então, 1 elevado a 1 é 1 mesmo, certo? E 2 elevado a 1 é 2 mesmo. Então, nós temos o segundo resultado aqui. Vamos lá. Vamos para o nosso terceiro aqui, que seria o x igual a 0. Então, vai ser a f de 0 igual a 2 elevado a 0. A f de 0, então, será 1, né? Porque qualquer número elevado a 0 é 1. Então, nossa f de 1 vai ser, então, vai ser 2 elevado a 1. A f de 1 vai ser 2. Qualquer número elevado a 1 é ele mesmo, né? Então, tá aqui mais um resultado. E nós temos o último, que é a nossa f
de 2, que vai ser o 2 elevado a 2. Então, a f de 2, 2 elevado a 2, vai ser 4, né? Repare que o comportamento dos resultados na f de menos 2, na f de menos 1, veio na crescente, né? 1/4, meio, 1, 2, 4. E isso tem uma quase que o professor não conseguiu falar a palavra. Tem uma representatividade gráfica. E eu vou cortar e vou trazer o gráfico para vocês que eu preparei no GeoGebra aqui. Vou fazer o corte mágico e esse gráfico porque eu prefiro trazer o gráfico para você ter uma visualização mais profunda de como se comporta um gráfico de uma função exponencial crescente. Bora, 3, 2, 1, vai! Bom, tá aí a mágica, esse gráfico eu fiz no GeoGebra e veja que dá uma crescente, né? Uma curva crescente o exponencial. Porque toda vez que o nosso x for menos 1, vai dar 1/4, tá ali o nosso ponto. Então toda vez que o x for menos 1, vai dar meio, que tá ali no 0,5. Toda vez que o x for 0, veja que a reta do y vai dar no 1. E aí por diante você vê esse gráfico na crescente. Agora nós vamos ver alguns exemplos. E esse gráfico aqui você pode fazer depois ele à mão, que é até melhor para você. Eu fiz ele de forma rápida aqui para a aula ficar bem dinâmica, né? Vamos fazer agora alguns exemplos da decrescente. Eu peguei como exemplo uma base sendo 1/3, né? Porque o nosso coeficiente a tem que ser maior que 0 e menor que 1 para que essa função exponencial seja decrescente, né? Então vamos ver aqui como se comporta quando nós resolvemos as questões aqui. Quando x é menos 2 é a mesma coisa, x menos 1, x igual a 0, 1 e 2, né? Então nossa f de x sendo nossa base e 1/3 sendo menos 2 o x, o nosso 1/3 vai ser elevado a menos 2. Ele sendo elevado a menos 2, nós vamos fazer a regra da potenciação, né? Potência negativa, inverte-se denominador e numerador. Então, o denominador vem para o numerador e o numerador vem para o denominador e a potência passa a ser positiva. Agora nós vamos resolver essa potência aqui. Então, 2 elevado a 3 vai ser 9 e 9 dividido por 1 é 9 mesmo. Então, nosso primeiro resultado aqui deu 9, né? Vamos lá para o nosso segundo, que a nossa f de menos 1 e a nossa base sendo 1/3 elevado a menos 1, né? Então, nós vamos fazer aqui 1/3 elevado a menos 1, vamos inverter de novo, vai passar a ser 1, tudo isso elevado a 1, positivo agora. Sabemos que vai dar 3 mesmo, 3 dividido por 1 é 3 mesmo. Então, nós temos o nosso segundo resultado. Veja que agora 9, 3 vai diminuir, né? Então, a nossa f de 0, que vai ser o nosso 1/3 elevado a 0, qualquer número elevado a 0 é 1. Veja que o nosso terceiro resultado deu exatamente 1 e está na decrescente, 9, 3, 1. Vamos agora a nossa f de 1, né? A nossa f de 1 vai ser 1/3 elevado a 1. Então, a f de 1 vai ser igual a 1/3, né? Não se alterou em nada, mas foi diminuindo. 9, 3, 1, 1/3. E aí, o que você acha que vai acontecer? Vai acontecer a mesma coisa, né? Na f de 2, x sendo 2, né? Quando x é 2, vai ser 1/3 elevado ao quadrado. Então, nossa f de 2 vai ser 1 elevado ao quadrado é 1 mesmo, 3 elevado ao quadrado vai ser 9. Então, deu 1/9, né? 1/9 é maior que 1/3, veio diminuindo. Então, teve um comportamento decrescente. Eu vou fazer a mágica de novo, vou trazer o gráfico aqui para vocês. Se você pega e faz esse gráfico à mão, eu fiz dessa forma para tornar a aula mais dinâmica e você ter a observação do gráfico. Vamos lá. 3, 2, 1, mágica. Bom, tá aqui nosso gráfico decrescente. Vou colocar um pouquinho para cima aqui para a gente ter uma visualização melhor. Veja que os pontos estão relacionados de forma correta. Quando é menos 2, vai dar 9 positivo no y. Quando é menos 1 no x, vai dar 3 positivo no y. Quando o x é 0, vai dar 1 positivo no y e assim por diante. E agora o gráfico foi decrescente, né? De forma decrescente. Então tá aqui o nosso gráfico de forma decrescente e o nosso gráfico de forma crescente. Vamos lá. E aí, em seguida aqui,
já tem aquela questãozinha do dia pra gente fazer, mas antes de nós continuarmos, eu peço para você, deixe o seu like, se inscreva, compartilhe, clique no sininho para receber as notificações para quando novos vídeos chegarem. Bom, galera, estamos aqui na nossa questão que nós resolvemos todos os dias. Essa daqui aí caiu no Fênix Instituto, prova de 2025, professor de Agrolândia, diz o seguinte, né? Durante uma pesquisa de campo, o professor Jonas percebeu que a temperatura de um lago seguia um comportamento de uma função exponencial. A temperatura T, né, temperatura em T de tempo, que é o T minúsculo, em graus Celsius após T horas é dada por T de temperatura, T de tempo igual a 20 vezes 1,03 elevado a T do tempo, né? Após 5 horas, qual será a temperatura do lago aproximadamente? Temos as nossas alternativas, então essa daqui tá bem simples, né? Porque ele quer saber o seguinte, aqui nós vamos fazer só a substituição para quando for 5 horas, né? Então vai ser 20 vezes 1, 1,03 elevado a 5. Agora é só resolver a equaçãozinha, porque esse 1,03 elevado a 5, nós temos que fazer 1,03 vezes 1,03, 5 vezes ali na sequência. Já sabemos como funciona a potenciação, então vamos lá, vamos resolver isso daqui primeiro. Vai dar aproximadamente 1,159. Pode fazer na sua calculadora aí que vai dar certo. E 20 vezes 1,59 vai dar aproximadamente 23,185. 185. Exatamente. Então vai dar aproximadamente o mais próximo desse 185. Tá aqui nossa letra A. Nossa letra A de arrebentando em qualquer questão sobre função exponencial. Vamos lá para o nosso segundo exemplo. Essa daqui se caiu no CEDRED, prova de 2025 para professor também, né? Em um experimento de laboratório, uma cultura de bactérias cresce exponencialmente de acordo com a função Q, né? A quantidade de bactérias em tempo, né? Igual a 100 vezes 1,5 elevado ao tempo, onde QT é o número de bactérias e T é o tempo em horas, qual é a quantidade inicial de bactérias. Essa daqui também tá bem simples, a gente vai pegar nosso QT aqui, que é a quantidade de bactérias, e o T do tempo igual a 100 vezes 1,5 elevado ao T, né? Então a gente vai repetir aqui a nossa equação, ele quer saber o seguinte, quando o nosso tempo for zero, né? Que é a nossa quantidade de bactérias iniciais, então vai ser 100 vezes 1,05 elevado a zero. Qualquer número elevado a zero nós sabemos que é 1, então aqui vai ser 100 vezes 1, 1 vezes 100 vai ser 100, então a nossa quantidade de bactérias iniciais é 100, resposta letra C, C de caraca, professor, compreendi a questão. Depois você pega e volta dando a aula você mesmo, que você vai se preparar para qualquer questão que envolva função exponencial. E por último, eu deixo aquele desafio para você. Esse daqui caiu para a Guarda Municipal, Prefeitura de Duque de Caxias. Está aí na tela, espero que vocês deixem aí nos comentários se vocês acharam a resposta dessa questão aqui. Eu vou deixar esse desafio para vocês. E ainda, para finalizar, tem aqui o QR Code onde você acessa um PDF com um material robusto sobre o que nós vimos hoje aqui, sobre função exponencial, a parte teoria e uma quantidade bem legal de exercícios para você resolver baseado na metodologia que eu estou desenvolvendo, a escada erudita. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Paz e vida longa e até um próximo encontro. Valeu, fui!